tarde. Olá, boa tarde. Muito bem, obrigada. E você? Ótimo. Então, hoje eu vou fazer hoje a entrevista com a minha mãe, gente. Tá. Então, eu vou começar com as perguntinhas bem básicas, né? Porque eu quero saber do passado dela, como era antes, né, gente? Vamos falar um pouquinho, né? Vamos lá. Qual é o seu nome? Meu nome é Elisângela Rodrigues, sou professora. Em que ano você nasceu? Nasci no ano de 1979, em abril. Já fiz, agora em abril, 42 anos. Tá. Super nova. Ótimo. Tá. Como eram as disciplinas na sua escola? Mas eram legais, tinham disciplinas diferentes das de hoje. Tinha uma disciplina que eu gostava muito, que era Educação Moral e Cívica. E as disciplinas não, tinha os português normal. A única coisa que eu vejo de diferença de antigamente era a disciplina de Educação Moral e Cívica, que era muito legal, inclusive. Tá, agora uma pergunta que eu tenho muito na cabeça, que eu não sei como é, né? Mas assim, como eram as suas professoras? Tipo assim, eu ouvi muita coisa que eles batiam na mão, a régua na mão, né? E eu quero, me conta aí. Então, minha mãe conta que na época dela tinha palmatória. Na minha época, as professoras puxavam a orelha, mas não tinha mais a palmatória, não. Isso foi na época da minha mãe, da sua avó, no caso. Tá? Mas as professoras não eram muito bravas, muito rígidas. Obrigada, então. Então, mas assim, nunca aconteceu com você de ser uma puxada de orelha, então não, né? Não, eu sempre fui uma boa aluna. Sempre fazia todas as atividades. A minha mãe era muito presente, ela cobrava muito, então automaticamente a gente não dava trabalho de professora, não. A gente morria de medo, fazia tudinho pra isso não acontecer. Que bom, que bom. Tá. Como eram, tipo, como era a sua sala de aula, o que tinha, como eram suas carteiras, né? Os seus quadros, que até mudou muito pra cá, né? Então, hoje as escolas, né, tem algumas escolas que ainda tem a lousa verde, como era na minha época, lousa verde, giz branco, que ele voava, saía da escola com o cabelo todo branco, de giz branco, tinha muito pó, né, mas as carteiras eram aquelas cadeiras pesadas de madeira, mas tinha o negocinho de pôr a mesa embaixo. A sala eram as normais, só que assim, tinha a mimeógrafa, aquela tarefa rodada no álcool, cheirinho de álcool. Muito gostoso, por sinal. E os cartazes, não eram esses cartazes bonitos que vocês têm hoje impressos em gráficas. Não. Os nossos cartazes eram tudo feito à mão, os pincéis. A professora, ela fazia de cafta, aquele papel marrom, fazia colagem de alguma figura e escrevia para nós as sílabas. Era desse formato. Mas a gente aprendia igual. Legal. E aí, como é que era lá na sua arte? Era ar-condicionado, ventilador? Ventilador de teto. Sofria um calor lá? Muito calor. Ixi, eu até imagino. Eu não consigo. Tá. Como eram as suas merendas na sua escola? Que eles serviam? Eram comidas também. Tinha um mingau muito gostoso, que eu fico tentando achar o sabor daquele mingau. Pensa no mingau maravilhoso que tinha antigamente. E também tínhamos uma bola de carne, assim, muito gostosa. Almôndegas. Umas almôndegas muito saborosas. Ai, a comida era muito boa. E tinha sempre uma tiazinha da merenda, que às vezes eu ficava me enrolando na fila ou brincando com minhas colegas, mas ela era muito amiga da minha mãe e ela sempre guardava a merenda pra mim. Sempre quando às vezes eu demorava, ela guardava a minha merenda. Muito legal. E eu sempre comia merenda. Tinha uma época que eu era bem enjoadinha pra comer. Teve uns anos que eu era bem enjoadinha. Mas depois dessa tia lá na cozinha, ela sempre me incentivava a comer. Aí minha mãe sempre, de vez em quando, sempre uma vez no mês, quando minha mãe recebia, ela dava dinheiro pra gente comprar lanche na cantina, porque tinha uma cantina que vendia um monte de coisas gostosas. Mas uma vez no mês eu levava dinheiro pra comprar na cantina. E depois de uma certa idade, quando eu já estava no primário, quando eu estava no ginásio, a minha mãe, ela abriu uma conta na cantina, que ela começou a estudar na escola, e ela abriu uma conta na cantina. Então a gente assaltava a cantina. Imagino. Mas era bem legal.
As tias cozinhavam super bem. Dá até água na boca. Tá. Como eram os seus uniformes? Vocês vestiam como lá naquela época? Blusa branca, a camisa nossa era branca, branquinha. Nós usávamos aqueles tênisinhos, tipo uns conguinha, que ele falava antigamente. A sainha minha era rodada, prensadinha, saia azul e blusa branca. Esse era o nosso uniforme. Imagina pra ir até na escola, né? Meu Deus, a blusa branca, meu Deus do céu. Mas minha mãe era muito caprichosa e só entrava de uniforme, viu? Então, às vezes minha mãe, estava trabalhando, não dava tempo de lavar. Ela lavava e colocava atrás da geladeira secar pra gente estar tudo pronto no outro dia. E de uniforme, senão não entrava. Uau, isso. Como vocês faziam para levar o material escolar? Ou como era também? Então, tinha vez que tinha pastinha, aquelas pastinhas de plástico, usava muito aquelas pastinhas. E eu peguei muito a época que tinha aquelas mochilas nas costas, aquelas mochilas jeans. Sabe aquela mochila feita de pano, de calça, de saia jeans? Então eu usava muito aquela mochila. E isso era quem tinha dinheiro, porque quem não tinha dinheiro colocava na sacolinha mesmo e levava para a escola, ou então na mão, muitas das vezes. Tá, agora com a última pergunta, que eu já tô amando isso daqui, né? Vamos com a última pergunta, então. Você já sofreu preconceito de alguma forma? Porque Então. eu sabia lá que muita gente sofria preconceito lá, né? Então, sempre teve, o bullying sempre existiu, né? E o tom da pele ajuda, né? A cor da pele, o cabelo, né? Então, é isso. Muitas vezes tem sempre aquela brincadeirinha sem graça, né? De alguns coleguinhas preconceituosos, a gente sofria sim, né? Não tem como falar que não, quem nunca, né? Então, só que assim, a gente enfrentava super bem, a gente respondia ou não respondia nada, porque às vezes ficava pior, mas a gente sabia se defender e saía de boa. A gente não ficava assim, guardando mágoa, não, e nem se sofrendo por aquilo, não. Entendeu? A gente acabava, eu conversava sempre muito com a minha mãe de muita conversa. Às vezes eu contava alguma coisa pra ela me dava conselho, entendeu? Mas a gente sempre superou tranquilamente. Também não foi muito não, mas teve alguns casos sim. Alguns casos de chamar Olivia Palito, porque eu sempre fui magrinha, com umas pernonas. E aí tinha chamado de Olivia Palito, né? Neguinha, né? Entre outras coisas, eu já fui chamada já. Mas eu sempre resolvia, às vezes respondia. Não ligava para aquilo não. E graças a Deus foi poucas vezes, passou. Não tenho trauma nenhuma, né? Então, de boa. Que bom. Eu gostei demais, né? O que você sentiu quando que a gente fez a entrevista relembrando do seu passado? Legal porque a gente vai puxando na memória aí o que a gente vivenciou, né? Porque muitas vezes a gente acaba esquecendo essas coisas. Então essas perguntas me fizeram lembrar do meu tempo escolar. Não foi fácil, mas foi um tempo muito gostoso, né? Muito gostoso. Não tinha essas tecnologias que vocês têm, né? A gente não tinha celular, mas a gente pulava muita tábua, pulava corda, elástico na escola era uma febre. Jogava bola, né? Brincava na quadra, eu era bem atleta, eu participava de muitas competições na escola, todas as competições da escola eu participava. Então, um tempo muito bom, muito bom. Minha vida escolar foi perfeita. Que bom. Agora com a tecnologia, agora tá subindo muito, né? Mas vamos indo, a gente continua, né? E aí, que bom que você gostou, tá? Eu fico muito agradecida por você ter vindo pra cá, pra nos ajudar aqui, como era o passado, né? E é isso, né? Obrigada mesmo. Valeu, tchau, obrigada. Beijo.